A noite chega como um manto silencioso que cobre os nossos dias. O sol se põe, as ruas se acalmam e o coração, muitas vezes, ainda carregado pelo peso das lutas diárias, busca um lugar de descanso. É nesse momento que a palavra de Deus nos lembra: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Não se trata apenas de uma promessa distante, mas de um convite vivo, real, que toca a nossa vida de maneira prática. O descanso que Deus nos oferece não é apenas físico, mas também espiritual e emocional. Ele é o único capaz de nos envolver em uma paz que ultrapassa o entendimento humano, aquela que nos faz dormir em meio a tempestades, confiantes de que não estamos sozinhos. Quantas vezes chegamos à noite com o coração inquieto, a mente acelerada, relembrando erros, planejando o amanhã, remoendo palavras ditas ou não ditas. Muitas vezes, nossa cama se torna o palco de batalhas invisíveis. O corpo quer descansar, mas a alma não encontra abrigo. É nessa hora que a oração da noite se torna uma chave poderosa, não como um ritual vazio, mas como uma entrega genuína. Entregar o descanso a Deus é confiar que Ele é maior que as preocupações, maior que os problemas e maior que qualquer escuridão que tente nos cercar. É como colocar o coração cansado nos braços do Pai e deixar que Ele embale nossos pensamentos até que a paz se torne sono. O salmista Davi escreveu essas palavras em meio a adversidades. Ele sabia o que era ser perseguido, o que era enfrentar noites de angústia, o que era ter inimigos ao redor. Mas mesmo assim ele podia declarar: em paz me deito. Isso nos mostra que a paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. É a presença dele que muda tudo. A cama pode ser a mesma, as circunstâncias podem não ter mudado, mas quando o Senhor está conosco, o coração encontra segurança. É o olhar da fé que nos permite dormir, sabendo que enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Muitas pessoas acreditam que controlar tudo é a chave para ter tranquilidade. Tentamos resolver, tentamos antecipar, tentamos prever o que virá. Mas quanto mais tentamos segurar as rédeas, mais nos sentimos esgotados. A verdade é que o descanso verdadeiro vem quando abrimos mão do controle e confiamos no Senhor. O amanhã não nos pertence, mas pertence a Ele. E se Ele é fiel para nos sustentar hoje, também será fiel para nos guardar amanhã. O ato de se deitar, fechar os olhos e dormir pode parecer simples, mas é um exercício de fé. É como dizer: Senhor, eu não sei o que será do dia seguinte, mas sei que Tu estás no controle. Eu escolho descansar em Ti. Quando entregamos nossa noite a Deus, algo poderoso acontece. O coração encontra alívio, a mente encontra silêncio, a alma encontra refúgio. O sono deixa de ser apenas uma necessidade biológica e se torna um encontro espiritual. É como se o Espírito Santo viesse e repousasse ao nosso lado, guardando cada pensamento, cada emoção, cada lágrima não derramada. O Senhor nos cerca com seu cuidado, como um pai que vela o sono do filho. Ele não dorme, não cochila, não descansa. Enquanto você fecha os olhos, ele permanece em pé, vigiando, cuidando, protegendo. Isso é descanso em sua forma mais pura. É importante lembrar que descansar em Deus não é ignorar os problemas, mas é confiar que eles não têm poder maior do que o Senhor da nossa vida. É reconhecer que a ansiedade não nos leva a lugar algum, mas a fé nos conduz ao colo do Pai. É nesse lugar que os fardos se tornam leves, que os pensamentos deixam de ser uma prisão e passam a ser alinhados pela paz que só Cristo pode dar. Quantas vezes Jesus disse aos seus discípulos: não tenham medo. Ele sabia que o coração humano é inclinado à preocupação, mas também nos deixou a promessa: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa paz é diferente, porque não depende do que acontece do lado de fora, mas daquilo que ele gera do lado de dentro. Ao se preparar para dormir, faça do seu quarto um altar. Não precisa ser nada elaborado. Basta abrir o coração em oração sincera. Talvez seja apenas um suspiro, talvez uma lágrima silenciosa. Talvez palavras simples como: Senhor, toma conta de mim. É nessa simplicidade que o poder se manifesta.
Deus não rejeita um coração quebrantado e Ele conhece a linguagem da alma melhor do que qualquer palavra. A entrega acontece quando você se desarma diante dele, quando para de tentar ser forte sozinho e reconhece que precisa do cuidado divino. É nesse momento que ele derrama seu bálsamo de paz. Entregar o descanso a Deus também é aprender a confiar no tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mudanças visíveis. Mas Deus trabalha em silêncio, na calma, na madrugada da alma. Quando ninguém vê, é no descanso que Ele renova, que Ele cura, que Ele fortalece. O salmista nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. Isso significa que o sono da noite é como um intervalo sagrado, onde o corpo e o espírito se preparam para recomeçar. A noite não é o fim, mas o preparo para o novo dia que Deus está criando. Se hoje você se sente cansado, sobrecarregado, inseguro, lembre-se de que o descanso não é apenas um privilégio, mas também uma promessa. O próprio Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele não faz distinção entre quem merece ou não. Ele simplesmente chama. Ele sabe do peso que carregamos e oferece alívio. O descanso em Deus não é apenas para aqueles que parecem fortes, mas para todos nós, frágeis, imperfeitos, necessitados da graça. Por isso, nesta noite, antes de fechar os olhos, faça uma escolha. Entregue a Deus o teu descanso. Deixe que Ele seja o guardião da sua paz. Coloque nas mãos dele aquilo que te aflige, aquilo que te tira o sono, aquilo que parece não ter solução. Ele é fiel. Ele é maior. Ele é capaz de guardar não apenas a sua vida, mas também os seus sonhos, os seus planos e até os seus medos. Enquanto você dorme, Ele continua sendo Deus. Enquanto você descansa, Ele continua reinando. E quando o dia nascer, você verá que o Senhor sustentou você durante toda a noite. Há um segredo na noite que muitas vezes esquecemos. É nela que o Senhor age de maneira invisível, enquanto nós estamos entregues ao descanso. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus trabalha enquanto o homem dorme. Foi durante o sono de Adão que o Senhor criou Eva, a companheira perfeita. Foi em sonhos que Deus falou com José, revelando-lhe segredos e destinos que mudariam sua história. Foi na noite escura que o Senhor livrou o povo de Israel, abrindo caminho onde parecia impossível. E é nesse mesmo padrão que Ele ainda age hoje. Enquanto você descansa, Ele opera. Mas para que esse agir divino aconteça, é necessário confiar. E confiar não é apenas um sentimento bonito. Confiar é uma decisão. É abrir mão da ansiedade, mesmo quando tudo dentro de nós grita pelo contrário. É escolher entregar as chaves do coração a Deus e permitir que Ele feche as portas da angústia e abra as janelas da paz. Muitas vezes achamos que confiar é sentir que está tudo bem. Não. Confiar é acreditar que vai ficar bem. Porque o Senhor está no controle, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda haja lágrimas, mesmo que os ventos soprem forte. O salmista Davi, ao declarar: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Não estava em um cenário perfeito. Pelo contrário, sua vida estava cercada de lutas e perseguições. Mesmo assim, ele entendia que o descanso não vinha das circunstâncias, mas da confiança. Isso é um ensinamento precioso para nós. Quantas vezes você já perdeu noites de sono por situações que estavam fora do seu alcance? Quantas vezes a mente insistiu em repetir os problemas como um disco arranhado, sem te deixar descansar? É justamente aí que entra a entrega. Quando você aprende a orar antes de dormir, não como quem cumpre um dever, mas como quem deposita um fardo nos pés do Senhor, o coração começa a respirar mais leve. Imagine que a cada noite, quando você se deita, é como se tivesse uma mochila pesada nas costas. Dentro dela estão preocupações, medos, contas, responsabilidades, culpas, memórias que ainda doem. O convite de Deus é: coloca essa mochila aqui, nos meus pés, e vai dormir tranquilo. Mas muitas vezes fazemos diferente. Deitamos com a mochila,
Viramos de um lado para o outro, tentamos nos ajeitar, mas não conseguimos descansar, porque o peso nos acompanha. Só quando temos coragem de largar essa mochila nas mãos de Deus, é que o sono se torna leve e o coração se aquieta. Isso é confiar. Isso é entregar o descanso. Jesus nos ensina isso de forma simples, quando diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Essa palavra não é apenas um conselho, mas um princípio. O amanhã não chegou, e o ontem já passou. A noite é o presente que Deus nos dá para descansar. E se insistimos em carregar o peso do ontem e do amanhã, perdemos a bênção do hoje. Dormir em paz é aprender a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai já está no amanhã e que Ele cuidará de tudo no tempo certo. E é aqui que a oração da noite ganha um poder especial. Ela não é apenas um ato religioso, mas um respiro da alma. Quando você fecha os olhos e fala com Deus antes de dormir, está fazendo mais do que pedir bênçãos. Está realinhando sua mente, está entregando suas ansiedades. Está declarando que Ele é maior que tudo aquilo que te rodeia. A oração é o travesseiro invisível que sustenta o coração. O sono físico vem como consequência, mas o descanso espiritual começa no instante em que você abre o coração diante de Deus. Talvez você esteja vivendo dias de lutas. Talvez sua cama tenha sido lugar de lágrimas escondidas. Talvez o silêncio da noite tenha se tornado pesado, porque é nele que os pensamentos mais dolorosos aparecem. Saiba que Deus também conhece esse cenário. Ele não se assusta com a sua dor, não despreza a sua fraqueza, não ignora seu clamor. Pelo contrário, a Bíblia diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Isso significa que a noite pode até ser marcada por lágrimas, mas ela não é eterna. Ela é apenas a preparação para uma manhã de vitória que o Senhor já escreveu. Descansar em Deus é também aceitar que não precisamos entender tudo agora. Muitas vezes queremos explicações, queremos saber os porquês, queremos respostas rápidas. Mas o descanso é confiar que, mesmo sem entender, Deus continua sendo bom. É acreditar que Ele está escrevendo uma história maior do que a nossa visão limitada pode enxergar. É acreditar que, enquanto dormimos, Ele está movendo peças invisíveis, abrindo caminhos, preparando soluções que ainda não podemos imaginar. O sono, nesse sentido, se torna um ato de fé. Eu fecho os olhos porque sei que meus olhos não precisam estar abertos para que Deus trabalhe. Por isso, ao deitar hoje, faça uma escolha consciente. Não leve sua mente para a cama como quem leva a um campo de batalha. Leve seu coração como quem descansa nos braços do Pai. Imagine-se sendo envolvido pela paz dele, como uma criança que se aninha no colo de quem ama. Essa imagem não é fantasia, é realidade espiritual. Jesus mesmo disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Essa paz não é superficial, é profunda. É uma paz que cala vozes internas, que silencia pensamentos acusadores, que fecha as portas da ansiedade. Muitas vezes nós mesmos somos os ladrões do nosso descanso. Alimentamos a mente com preocupações, com notícias ruins, com comparações que nos desgastam, com lembranças dolorosas. Mas quando decidimos alimentar a alma com a palavra de Deus antes de dormir, tudo muda. Um versículo lido, uma oração feita, uma canção de louvor murmurada no coração. Tudo isso abre espaço para que a presença de Deus se manifeste e traga serenidade. E essa serenidade não é passageira, mas cura as raízes da alma. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas cada noite pode ser um recomeço. O descanso que Deus te oferece hoje pode renovar não só seu corpo, mas sua esperança. A cada sono profundo, o Senhor sopra vida sobre os ossos cansados. Fortalece os músculos da fé, alivia o peso da alma. E ao amanhecer, você pode levantar-se diferente, mais leve, mais confiante, mais cheio da certeza de que não caminha sozinho. O convite de Deus hoje é simples e profundo. Entrega a mim o teu descanso.
Ele não te pede perfeição, não te pede palavras elaboradas, não te pede que resolva os problemas antes de se deitar. Ele só pede confiança. Confiança para fechar os olhos, sabendo que Ele está velando o seu sono. Confiança para acreditar que, mesmo na noite mais escura, há um Deus que acende a luz da esperança. Confiança para descansar, porque o Senhor é o guarda fiel da sua vida. E assim, quando você acordar, poderá dizer: eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3:5. Essa é a vitória que nasce no descanso. Perceber que cada manhã é um presente de Deus, prova de que Ele não falhou, prova de que sua fidelidade permanece. Existe uma beleza silenciosa no ato de descansar em Deus. É como se, ao entregar a Ele o nosso sono, estivéssemos dizendo com gestos o que talvez as palavras não consigam expressar. Senhor, eu confio que Tu cuidas de mim quando eu já não consigo cuidar de nada. Essa confiança, porém, não nasce do nada. Ela é construída no dia a dia, nos pequenos passos de fé, nos momentos em que decidimos crer mesmo quando tudo ao redor nos convida a duvidar. É por isso que o Salmo 4:8 se torna tão poderoso. Ele não é apenas uma declaração bonita, mas um ato de fé que atravessou gerações. Davi, o autor do Salmo, sabia muito bem o que significava enfrentar noites difíceis. Ele conhecia o som da perseguição, o medo da escuridão, as incertezas do amanhã. Ainda assim, ele podia dizer: em paz me deito. Isso nos ensina que a paz que Deus nos oferece não é a ausência de batalhas, mas a certeza de que não enfrentamos as batalhas sozinhos. Você pode estar passando por dias de tempestade, noites de incerteza, momentos em que a mente insiste em te lembrar das dores. Mas ainda assim o convite é o mesmo: deitar em paz, porque Deus continua sendo o teu abrigo. É interessante perceber como o descanso está ligado à confiança. Se você confia em algo ou em alguém, consegue relaxar, consegue soltar. Por exemplo, uma criança, ao estar nos braços da mãe ou do pai, não se preocupa com o que acontece ao redor. Ela simplesmente fecha os olhos e dorme, porque sabe que está segura. Essa é a mesma postura que o Senhor nos chama a ter diante dele. Nós somos como filhos, e Ele é o Pai que nunca falha. O problema é que muitas vezes nos esquecemos dessa identidade. Queremos resolver tudo sozinhos, como se dependesse apenas da nossa força. O resultado: cansaço, ansiedade, noites mal dormidas. Mas quando voltamos ao lugar de filhos e nos lembramos de que temos um Pai celestial, o coração encontra descanso. Jesus reforçou essa verdade quando disse: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Mateus 7:9. Ele nos faz lembrar de que temos um Pai amoroso, que cuida de nós em cada detalhe. Se até o nosso sono é importante para Ele, imagine o restante da nossa vida. Ele sabe da sua rotina, das responsabilidades que você carrega, das lágrimas que você tenta esconder. Ele conhece o peso do seu coração, e por isso, o convite dele é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Às vezes, descansar em Deus é uma luta contra nós mesmos. Queremos respostas rápidas, queremos soluções no mesmo instante. Mas o descanso exige entrega, e a entrega exige confiança. Talvez essa seja a parte mais difícil, abrir mão do controle. Mas quando aprendemos a descansar no Senhor, descobrimos que não estamos perdendo nada. Pelo contrário, estamos ganhando uma paz que o mundo não pode dar. O sono se torna profundo, a alma se aquieta, o corpo se fortalece. Deus não nos criou para vivermos em exaustão constante. Ele criou o descanso como parte essencial da vida. Até mesmo na criação, Ele descansou no 7º dia para nos ensinar que o repouso é parte do propósito divino. No entanto, existe uma diferença entre o descanso físico e o descanso espiritual. O físico alivia o corpo, mas o espiritual renova a alma. Quantas pessoas dormem muitas horas, mas ainda assim acordam cansadas? Isso acontece porque o corpo pode até repousar, mas a alma continua carregada. É aí que entra a importância de entregar a noite a Deus. Só Ele pode trazer o descanso completo. Só Ele pode silenciar as vozes interiores,
Só Ele pode apagar o peso da culpa. Só Ele pode trazer esperança em meio ao desespero. Esse é o verdadeiro repouso que Jesus oferece. Ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Note que Jesus não diz: "Venham a mim, e eu darei todas as respostas imediatamente." Ele fala de alívio, de descanso. O alívio não significa que todos os problemas desaparecem de uma vez, mas significa que o peso é dividido. Ele coloca o jugo dele sobre nós e esse jugo é leve. Ou seja, ele caminha conosco, sustenta a nossa carga, compartilha o fardo. É por isso que o descanso em Deus é tão transformador. Ele não depende das circunstâncias, mas da presença dele. A noite, quando bem aproveitada espiritualmente, pode ser um tempo de cura. É no silêncio que Deus fala de maneira mais profunda. É no escuro que a luz da fé brilha com mais intensidade. Quando você ora antes de dormir, está abrindo uma porta para que o Espírito Santo ministre sobre sua vida durante o sono. Ele pode trazer consolo, pode trazer revelações, pode trazer forças que você nem sabia que tinha. Quantas vezes você já não acordou no outro dia com uma sensação diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido retirado? Isso é fruto da entrega. É o resultado de ter colocado sua noite nas mãos do Senhor. Também é importante lembrar que o inimigo tenta roubar o nosso descanso. Ele sabe que uma mente cansada e uma alma esgotada são mais vulneráveis. Por isso, muitas vezes, a insônia, a ansiedade noturna e até mesmo pesadelos podem ser ataques para nos desgastar espiritualmente. Mas a boa notícia é que, quando estamos escondidos em Deus, nada pode nos tirar a paz. A Bíblia nos garante: "Em paz me deito e logo adormeço." Isso significa que o descanso é uma promessa. E promessa de Deus não falha. Ele é o guarda fiel do nosso sono. Enquanto o inimigo tenta lançar dardos, o Senhor levanta muralhas de proteção. É por isso que a oração da noite é tão poderosa. Ela não é apenas um momento de agradecimento, mas também de guerra espiritual. Ao orar, você está declarando que sua mente, sua casa e seu sono pertencem ao Senhor. Está colocando uma placa invisível diante da sua cama que diz: "Aqui habita a paz de Deus." Está blindando o coração contra o medo e a inquietação. Essa prática, repetida noite após noite, cria um ambiente de descanso onde a presença de Deus se torna palpável. E quando a presença dele se manifesta, não há escuridão que resista. O quarto pode estar apagado, mas dentro de você há uma luz que brilha. A mente pode estar cansada, mas o espírito é renovado. O corpo pode estar fraco, mas a alma encontra força. Essa é a promessa do Senhor: segurança em meio à noite, paz em meio ao silêncio, descanso em meio ao caos. Por isso, ao se deitar hoje, lembre-se de que não é apenas você que fecha os olhos. Deus vela por você. Ele acampa seus anjos ao seu redor. Ele estende suas mãos sobre sua vida. Ele envolve sua alma com cuidado. Cada respiração no sono é sustentada por Ele. Cada sonho é guardado por Ele. Cada madrugada é vigiada por Ele. Você não está sozinho. E é essa certeza que te permite descansar. Quando amanhã chegar, você não apenas terá dormido, terá experimentado o milagre do repouso divino. Terá descoberto que a paz de Deus é capaz de preencher até mesmo os espaços mais vazios. Terá aprendido que descansar em Deus é mais do que um ato físico. É uma declaração de fé. Mas o convite do Senhor para entregar o descanso a Ele é algo contínuo, diário, renovado a cada entardecer. O Salmo 4:8 não é apenas um versículo para ser lido de vez em quando, mas uma verdade para ser vivida todos os dias. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Há uma palavra-chave nesse versículo que não podemos deixar passar: seguro. O descanso que Deus nos dá não é apenas repouso físico, mas é segurança, é proteção, é a certeza de que estamos guardados sob suas asas. A noite sempre foi um símbolo de vulnerabilidade. É quando estamos mais frágeis, mais indefesos, mais incapazes de reagir. E é justamente nesse momento que a presença de Deus se revela como nosso abrigo. O salmista também diz no Salmo 91,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não há palavra melhor. Descansar à sombra dele é como estar protegido, debaixo de uma cobertura inabalável, como estar guardado em um refúgio inquebrável. E é isso que transforma o nosso sono em uma experiência espiritual. O ato de fechar os olhos é, de certa forma, um ato de confiança. Você deixa de ter o controle, abre mão da vigília e se entrega a um estado em que não pode decidir nada. Isso por si só já é um exercício de fé. E é nesse momento que a promessa do Senhor se cumpre. Ele vela por nós. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme e não cochila. Salmo 121:4. Isso significa que enquanto você descansa, Ele permanece desperto, cuidando de cada detalhe, protegendo sua vida, planejando o amanhã. Que alívio saber que não precisamos carregar tudo sozinhos. Muitas vezes a nossa dificuldade em descansar não vem apenas das preocupações, mas também das culpas e das lembranças do passado. É como se a mente, ao se calar, desse espaço para que velhas dores ressurgissem. Mas é aí que entra a graça de Deus. A cruz de Cristo nos garante perdão, nos garante reconciliação, nos garante que não precisamos carregar mais aquilo que já foi pago. Quando entregamos nossa noite a Deus, também entregamos nossas culpas, nossas falhas, nossos erros, e Ele, como Pai amoroso, nos cobre com misericórdia. Não há descanso maior do que deitar-se sabendo que somos perdoados, que não estamos condenados, que fomos alcançados pelo amor eterno de Deus. O descanso em Deus, portanto, é também um descanso da alma. É saber que não precisamos provar nada para sermos aceitos, que não precisamos ser perfeitos para sermos amados, que não precisamos carregar culpas antigas, porque Jesus já levou tudo sobre si. É nesse alívio que a paz floresce. É nesse entendimento que a alma repousa. E é nesse lugar de fé que o sono se torna leve. A noite pode ser vista, então, como um lembrete diário da fidelidade de Deus. Todos os dias, quando o sol se põe, Ele nos convida novamente: Filho, descansa em mim. E todas as manhãs, quando o sol nasce, Ele nos prova mais uma vez: eu te sustentei. A cada ciclo de sono e despertar, o Senhor reafirma que sua mão não nos abandona. Quantas vezes já fomos dormir, cheios de preocupações, e acordamos com forças renovadas, prontos para enfrentar o dia? Esse é o cuidado dele. Esse é o milagre silencioso que muitas vezes não reconhecemos, mas que nos acompanha a vida toda. É por isso que a oração da noite é tão essencial. Ela não apenas fecha o dia, mas abre espaço para o cuidado de Deus agir enquanto dormimos. Ela nos prepara para viver a noite como uma experiência de fé. Quando oramos, não apenas pedimos, mas entregamos. Não apenas falamos, mas descansamos. Não apenas buscamos respostas, mas confiamos que o silêncio de Deus também é resposta. E nessa confiança, encontramos paz. Talvez você esteja enfrentando noites difíceis, onde o sono não vem com facilidade. Talvez a mente insista em te prender ao medo, à ansiedade, ao peso das responsabilidades. Hoje o convite é claro: entregue a Deus o teu descanso. Não lute sozinho, não carregue a noite com suas próprias forças. Deixe que o Senhor seja o guardião da sua mente e o consolador da sua alma. Feche os olhos e declare, mesmo em meio à luta: Senhor, eu escolho confiar. Eu escolho descansar em Ti. E quando fizer isso, lembre-se de que o descanso não é apenas uma pausa, mas uma arma espiritual. É no descanso que você se fortalece. É no descanso que o inimigo perde poder. É no descanso que sua fé se renova. O cansaço tenta roubar sua esperança, mas o repouso em Deus restaura a visão, reacende a confiança, devolve a coragem. O inimigo quer te ver exausto, mas o Senhor te quer renovado. Por isso, não despreze o poder de uma noite entregue a Ele. Ao acordar, você perceberá que não foi apenas uma noite de sono, mas uma noite de milagres. Talvez invisíveis aos olhos, mas reais no coração. Você perceberá que algo foi curado, que algo foi restaurado, que algo foi transformado. Porque quando Deus entra na nossa noite, Ele também prepara o nosso dia. O descanso de hoje é a força de amanhã. Então, que esta oração se torne o seu clamor todas as noites. Senhor, eu entrego a Ti o meu descanso.
Eu reconheço que não sou capaz de carregar sozinho o peso das preocupações, das dores e dos medos. Eu escolho deitar em paz, porque sei que tu és o meu refúgio. Guarda o meu sono, acalma minha mente, cura as feridas da minha alma e renova minhas forças. Que a tua paz me envolva e que eu acorde amanhã renovado pela tua graça. Amém. E assim, ao viver essa entrega diariamente, você vai perceber que a promessa de Davi no Salmo 4:8 também será a sua realidade. Deitar-se em paz, adormecer em segurança, acordar em vitória. Porque o Deus que guarda a sua noite é o mesmo que ilumina o seu dia. Descansar em Deus é mais do que dormir. É viver a certeza de que nunca estamos sozinhos. É experimentar a fidelidade dele em cada detalhe. É acordar com a alma leve e o coração cheio de esperança. Hoje e sempre, faça dessa verdade a sua oração. Entregue a Deus o teu descanso e Ele fará do teu sono um lugar de cura, proteção e renovação.